Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. O caminho de aumentar a receita está esgotado, a fadiga fiscal está a asfixiar a economia e para equilibrar as contas não resta outro caminho a não ser dar uma gigantesca tesourada na despesa. Mas a estrutura de custos do Estado é pesada e protegida pela lei fundamental. Repensar o Estado, refundar o memorando, rever a Constituição. É o tema central desta Comissão Executiva, onde vamos também olhar para a poupança, ou para a falta dela. Os convidados desta edição são Alexandre Mota Pinto e também Diogo da Silveira. Daqui a pouco já vamos analisar estas questões. Para já dou-lhe conta de que o início do debate sobre o Orçamento do Estado para 2013 centrou-se esta terça-feira na refundação do Estado, uma palavra que a oposição recusou em toda a linha por entender que é um ataque à Constituição. Ainda o debate mal tinha começado e já Passos Coelho apontava o dedo ao PS. A alternativa de um segundo resgate e de um segundo programa de assistência. Apesar de todas as ambiguidades, esta é a alternativa que o discurso do Partido Socialista mais tem favorecido. Mas ainda não tinha acabado o discurso de abertura e já dava a volta ao texto para pedir consenso político em torno da célebre refundação. Falei há dias de uma refundação. Isto é, da necessidade de voltar ao princípio fundador do nosso programa de ajuda externa, que postulava um compromisso alargado a todos os partidos do arco da governação. Está perdido, está aflito, está numa camisa de 7 varas, não sabe como há de sair dela e por isso acena ao Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, o aceno ao Partido Socialista vem tarde. O que eu estou a dizer a todos os partidos, mas em particular àqueles que têm responsabilidades do arco da governação, e em particular ao Partido Socialista, que negociou este memorando de entendimento, é que seja convocado ao debate sobre a reforma do Estado que nós precisamos de fazer. O Primeiro-Ministro admite que a refundação vai além do memorando de entendimento. Nas entrelinhas, a oposição vê um ataque à Constituição. Mas quero dizer de uma forma muito clara, Sr. Primeiro-Ministro, que com o PS não haverá revisão constitucional para destruir o Estado Social. Qual reavaliação, qual carapuça, Sr. Primeiro-Ministro? O que pretendem, de facto, é rasgar a Constituição na sua dimensão social. Este é o orçamento que promove a pobreza, é o orçamento que promove a divisão social. Se refundar de responsabilizar o Estado das suas funções sociais, não é necessário, porque o Governo, desde que tomou posse, não tem feito outra coisa senão de responsabilizar-se das suas funções sociais. E em torno da refundação, grande parte do debate passou pelo jogo do empurra nas responsabilidades. A refundação do memorando de ajustamento é da sua exclusiva responsabilidade, do Dr. Paulo Portas, do PSD e do CDS-PP. Só os senhores responsabiliza. O Governo está cá desde o início para assumir as suas responsabilidades. Mas, Sr. Deputado, não pense que demagogicamente o senhor pode fugir às suas, dizendo apenas ao Governo que não está disponível para esse debate. Diga isso ao país, porque é o país que quer saber. Quando é que decidiu avançar para a refundação do programa de ajustamento? Quando é que avisou o Sr. Presidente da República dessa refundação? Quando avisou a Troika? E qual é ou qual foi a reação da Troika em relação à iniciativa de refundar esse memorando? A mim pareceu-me que era bastante claro que, na sequência da 5ª revisão que fizemos do memorando, ficou assente que entre o 6º e o 7º review, entre a 6ª e a 7ª reavaliação, nós iríamos discriminar um conjunto de medidas concretas, de cortes permanentes de despesa pública na casa dos 4 mil milhões de euros. Seguro manteve a recusa até ao fim, mas prometeu dar resposta à carta de Passos Coelho, que ainda não recebeu. E a grande questão é, obviamente, onde cortar, sendo que parece praticamente a toda a gente que cortar é absolutamente necessário. Alexandre Mota Pinto, esta é a questão essencial, que é, não há dinheiro, obviamente a receita não vai aumentar muito para além daquilo que existe neste momento, mesmo que a economia comece, a recuperar. A questão é onde cortar, sendo que há um conjunto de locais que a lei fundamental, a Constituição, impede, ou pelo menos dificulta esse corte. Pois, é verdade, enfim, essa é a grande dificuldade, mas não há dúvida que o caminho tem de ser por aí. É uma coisa que realmente a peça que passou agora
me fez pensar é o seguinte, é que se está a discutir na Assembleia da República talvez a lei mais importante, enfim, que é no fundo a lei que prevê as despesas e receitas do Estado para o próximo ano. Ou pelo menos devia estar-se a discutir, porque eu não vi que se discutisse o orçamento, está-se a discutir à volta de uma ideia que se lançou, que é a ideia da refundação, a refundação primeiro do memorando, que depois passou para a refundação do Estado, e no fundo é uma demonstração de como, por vezes, o discurso político acaba por fugir da realidade. Realmente há um documento muito importante que nós todos gostávamos e seria importante de ver discutido na Assembleia. Aliás, esse repto até foi lançado para que os deputados, quer da maioria, quer do único partido, enfim, que pode cooperar com uma solução para Portugal, que está na oposição, que é o Partido Socialista, lançassem outras propostas de redução de despesa, e nós não vimos isso na discussão, não se falou nisso na discussão, só se fala da refundação. Mas realmente eu penso que, enfim, não sei se este lançamento da ideia da refundação teve algum objetivo de tática política, penso que não, porque eu acho que, de facto, com realismo, se olharmos para as circunstâncias atuais do país, a verdade é que vai ser necessário um pacto de regime, podemos chamar um pacto de regime, em que realmente se repense, eu não diria repensar as funções do Estado, porque quando dizemos isto gera-se logo uma resposta negativa do outro lado, nomeadamente do Partido Socialista, não é? Mas em que se deve repensar a forma como o Estado cumpre as suas funções e os objetivos. É basicamente a mesma coisa dita de outra maneira. As palavras foram dadas aos homens para esconder a realidade, exatamente, mas as palavras aqui são muito importantes, porque, repare, se falar de refundar o Estado, repensar as funções do Estado, isto pode ser visto como o Estado vai deixar de exercer certas funções. O Estado vai deixar de estar presente na educação, o Estado vai deixar de estar presente na saúde. E não é isso que está em cima da mesa de forma alguma. Está presente de uma outra maneira, ou vai estar presente de uma outra maneira e, sobretudo, definindo objetivos. Isto é, basicamente, nós o que sabemos é que em 2014, no orçamento de 2014, tem que haver uma grande diminuição da despesa. Portanto, o país não aguenta mais carga fiscal e, portanto, a consolidação para 2014, e isto vai-se discutir já no próximo ano, vai ter que ser feita por via da despesa. Sabemos também que em 2015 entra em vigor o Tratado Fiscal Europeu, que estabelece limites ao déficit muito apertados. E depois sabemos que, além disso, temos um problema, além destas condicionantes, enfim, que no fundo são condicionantes que neste momento nos estão a ser impostas externamente, temos um problema estrutural gravíssimo, que é um problema de que o país cresce pouco, ou atualmente nem cresce, mas quando cresce, cresce pouco, e tem um problema demográfico também, que tem cada vez menos população ativa, e, portanto, temos que resolver este problema. E este problema só pode ser, a meu ver, resolvido diminuindo a despesa do Estado. Tem-se a falar de números, 4 mil milhões de euros para 2014, eu não sei se são esses números, mas eu penso que se deve seguir aqui o método da gestão por objetivos. Isto é, em vez de se pensar que despesa vamos reduzir, deve-se pensar o que é que o Estado, quais são os objetivos do Estado na saúde, quais são os objetivos do Estado na educação, vendo, por exemplo, o que se faz lá fora, nestas áreas, e a partir daí mantendo o Estado Social de forma sustentável. Porque é preciso dizer uma coisa que ontem, por acaso, o Primeiro-Ministro disse na Assembleia da República, mas que é verdade. Quer dizer, os grandes coveiros, perdoa-se uma expressão, do Estado Social são aqueles que não asseguram os meios materiais necessários para o Estado Social existir. Aqueles que estão sempre a falar, estão sempre com o Estado Social na boca, estão sempre a falar no Estado Social, mas depois, porque são despesistas, não asseguram, por exemplo, nenhuma poupança. Nós estamos hoje no Dia Nacional da Poupança, e se calhar vamos falar nisso, Dia Mundial da Poupança, e vamos falar nisso a seguir. São despesistas e, portanto, não asseguram que o Estado tenha meios para esse Estado Social. Esses, a meu ver, são os grandes inimigos do Estado Social. E eu penso que aquilo que se pretende, eu não acho que este governo seja um governo neoliberal, como se tem dito. Acho que o Primeiro-Ministro é social-democrata, é genuinamente social-democrata. E, portanto, o que eu acho que ele quer fazer é uma reforma que permita manter um Estado social português em termos sustentáveis. Diogo, quando se está perante um orçamento e é preciso, de facto, ajustar a receita e a despesa, corta-se, obviamente, também na despesa, mas aqui há esta questão que, na maior parte das empresas, não existe, que é a Constituição e, obviamente, uma dificuldade acrescida para tentar reunir consensos em torno daquilo que é um corte necessário. Como é que se consegue equilibrar estes dois interesses, sendo que, obviamente, esse corte tem que ser feito? Penso que se tem de trabalhar de forma sequencial.
Eu diria que o primeiro aspecto, como de resto o Alexandre já referiu, e não está claro que o Governo o tenha realizado, pelo menos na íntegra, é definir uma visão estratégica para o país e depois o contributo de cada uma das áreas, ou seja, de cada um dos mistérios, de cada uma das áreas de atuação. Temos de ter esse contexto, temos de ter essa visão, portanto, de longo prazo. Algum caminho foi feito nesse sentido, para que não haja ações de curto prazo que ponham, que dificultem ou que venham a revelar más opções no longo prazo. E aí há temas estruturais que eu penso que estão a ser vistos. Muito bem, portanto, por aí iniciou-se essa reflexão, o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando se tem os objetivos de longo prazo bem claros, temos de trabalhar pelo menos em mais 2 horizontes temporais. O curto prazo, muito curto prazo, o imediato, em que eu penso que algo já foi feito, que consiste em, mudando pouco, simplesmente renegociar valores. A mesma coisa, ou o mesmo projeto, o mesmo processo, simplesmente mais barato por efeito de negociação ou de imposição. Conhecemos isso também no próprio tratamento da dívida. Não mudou nada, mas há um haircut. Penso que essa área, que esgota rapidamente, mas que tem um impacto imediato, tem sido trabalhada pelo Governo. Mas quando olhamos, Diogo, permita-me interrompê-lo, vemos sobretudo esse trabalho do lado da despesa, onde Paulo Macedo tem feito, de facto, um trabalho muito, parece-me, pelos resultados que têm vindo a ser apresentados, muito intenso, mas há muitas áreas onde esse trabalho não tem sido feito dessa forma, ou com essa intensidade. Claríssimo, com certeza. Eu isto tentando sempre ver primeiro um aspecto positivo, o que falta e é o que efetivamente pode ter mais impacto, não só em volume, mas pela sua recorrência e, portanto, se quiséssemos ter um vale do impacto, não é? Descontar o conjunto do impacto da redução de custos nos anos que vêm, claramente que é a parte de médio prazo e que não foi feita e que passa por, como disse o Alexandre, definir à luz dos objetivos de longo prazo, objetivos de médio prazo específicos. Eu aqui, quanto é que eu penso que posso poupar? Portanto, é preciso definir objetivos que têm de ser um pouco irrealistas para serem ambiciosos, para obrigarem a pensar de uma forma diferente, que é um dos aspectos que eu penso que falta. Simplesmente tentar fazer na margem um pouco melhor ou um pouco mais barato, não. Eu penso que o modelo esgotou. Quando se falam de que já não há gorduras. Pois, já não há gorduras se olhar para a pessoa, para o organismo da forma como ele está. Temos é de nos propor objetivos que são tão ambiciosos, quase realistas, está tudo no quase, que nos obriguem a repensar a forma de trabalhar. Essa parte eu penso que não tem sido feita. E penso que já deveria ter sido feita. Não é um impacto que nós já deveríamos ter visto. Obviamente que não é tempo ainda de ver um impacto. Mas o que, infelizmente, eu não tenho sentido é os projetos que tipicamente são lançados para fazer esta reflexão. Esta reflexão que é demorada e para a qual eu penso que, tipicamente, vamos dizer, poucos governantes, poucos membros do governo estão preparados, porque poucos têm experiência. Isto é preciso uma certa competência, não é? É muito diferente definir grandes orientações e repartir investimentos e alocar os dinheiros disponíveis, tomando opções políticas. As competências para, olhando para um processo e o seu orçamento, definir como é que eu vou fazer as coisas de forma diferente para que seja mais eficiente, que é diferente de como é que eu vou poupar. Isso em geral é muito difícil, só se os anteriores não tiveram essa preocupação. E temos de acreditar que todos têm. Portanto, a atitude que é, como é que eu vou repensar estruturalmente o processo de forma diferente para que seja mais eficiente, eu penso que intenções e vontade existe, competência, tenho mais dúvida, e portanto nós aqui temos de ver todos como é que podemos ajudar de uma certa forma o Governo, porque eu penso que há poucas competências e pouca experiência. Acredito que pode haver muito impacto e acredito que já se perdeu algum tempo, porque podíamos ter começado com isto. Isto são projetos de reflexão que demoram meses e não semanas, não é? Mas todos os ministros, incluindo aqueles que muitos se queixam de que não há corte suficiente, tivessem nas próprias casas, ministérios, entenda-se neste caso, começado a pensar, já estariam neste momento a apresentar planos.
Ora, eu, com exceção da referência que o Pedro indicou, vi pouca coisa. Portanto, claramente, tomou-se atraso neste horizonte temporal, que é o que terá, com certeza, mais impacto. Alexandre, uma questão que me parece essencial, até pegando naquilo que tem sido um conjunto de discursos, desde logo o discurso do Primeiro-Ministro no Pontal em agosto do mês passado, ou em agosto passado, havia um certo discurso de alguma recuperação e algum regresso à normalidade, se assim posso utilizar a expressão. Hoje olhamos para este cenário e percebemos que os próximos anos vão ser de cortes profundos. Dificilmente vamos ter mais carga fiscal, mas não é impossível, mas sobretudo vai haver um corte profundo. E estes cortes profundos vão afetar uma larga margem da população portuguesa, diretamente, eventualmente na função pública e algumas empresas que trabalham diretamente com o Estado, mas também indiretamente por efeito de arrastamento. Esse é um cenário que não vamos dar, de facto, a outra volta. Sim, eu penso que esse cenário, tendo em conta que o país viveu muito tempo acima das suas expectativas, acima das suas possibilidades, é um cenário que é impossível de contornar. E realmente há aqui uma diferença em relação àquilo que se passou entre 83 e 85, em que, no fundo, havia um desígnio nacional e que era um desígnio que era referido com grande esperança, que era a entrada de Portugal na CE. Todos até se lembram que, enfim, que existia uma canção que se popularizou muito nessa altura, que se dizia justamente que quero ver Portugal na CE, e as pessoas tinham esse desígnio, estavam a fazer um esforço com um objetivo. E realmente o Governo tem falado pouco disso, porque eu acho que nós também temos um desígnio importante. As pessoas também se calhar não lhe atribuem grande relevância, mas seria muito importante que nós no próximo ano conseguíssemos voltar aos mercados. Ou seja, é o desígnio de recuperarmos a nossa soberania financeira. Era preciso explicar isto às pessoas muitas vezes. Portanto, se isso acontecer, isso é uma vitória para o Governo e é uma vitória para o Estado português. Agora, é verdade que, ao longo dos próximos anos, as pessoas vão sentir alguma austeridade. Portanto, vão ter que poupar mais. Olha, estamos hoje no Dia Mundial da Poupança. Não podemos manter o déficit externo e a dívida externa que tínhamos, nem o déficit público, e, portanto, vamos ter nós que gerar mais dinheiro em Portugal, que será canalizado para o investimento, que seja realizado, e não ir buscar esse dinheiro lá fora. Portanto, eu penso que é preciso, de alguma forma, ter um discurso que leve as pessoas a sentir que estão a participar num esforço nacional que terá um resultado útil, por exemplo, a recuperação da nossa soberania financeira com o regresso aos mercados. Sei que isto às pessoas, se calhar, diz pouco. Olha, voltamos aos mercados, enfim, e então? Não, mas é preciso explicar, quer dizer, isso é muito importante explicar a importância disso às pessoas, e o objetivo deste Governo tem sido claramente o de não pedir mais nenhum resgate e de tentar, penso que no final do próximo ano, nós já voltámos, enfim, com pequenas operações, mas voltar aos mercados e voltar, no fundo, à possibilidade da República Portuguesa se financiar e recuperar a sua autonomia financeira. Depois, muito do que acontecerá, penso que passará pela evolução ao nível europeu. Nomeadamente, também dependeremos muito de políticas que sejam feitas ao nível europeu e que potenciem o crescimento. E, portanto, temos que ver aquilo que vai acontecer. Portanto, a maior ou menor austeridade que possamos sofrer, eu penso que depende, em grande maioria, eu diria que 75% do fator externo, nomeadamente do fator europeu. Vamos ter agora um período menos bom, que são os próximos 10 meses até às eleições alemãs, por razões óbvias. Portanto, a pessoa que neste momento tem o mais poder não vai ceder, porque senão perde as eleições, na Alemanha. Mas depois eu acredito que poderá vir um tempo melhor e em que, no fundo, o discurso europeu se centre mais no crescimento. Diogo, e num contexto deste, obviamente, é preciso galvanizar as pessoas. A questão é como é que se consegue galvanizar um país para um objetivo que não é visível. O Alexandre falava aqui da questão da CE, em 85, 86, se a memória não me trai. Depois tivemos vários desígnios. A Expo foi também um desígnio, houve vários desígnios, mas agora falta esse desígnio. O que é preciso? Para onde é que apontamos? Qual é o objetivo? Infelizmente, concordo com os dois aspectos da introdução do Rui, que é muito importante e não se está a ver. Portanto, com certeza que quando se tem um objetivo para depois da situação mais difícil, fica tudo mais fácil, não é? Isto, nós, para fazer um paralelismo que eu fiz recentemente num jantar em minha casa, um jantar familiar com os meus filhos, tentando explicar,
o país está doente, portanto, filho, é como, portanto, antes de pensar em jogar futebol, não é? A pessoa primeiro tem de se divertir, não é? E de ter alegrias, primeiro tem de recuperar. O país está em recuperação, não é? Mas nessas situações, muitas vezes, para os miúdos, a pessoa consegue dizer justamente como é que vai ser, depois quando eles estão doentes, como é que vai ser depois. É muito importante para as crianças, para os adultos, para as empresas, para os países, para os povos, é fundamental. Não é óbvio aqui, não é óbvio o que é que podemos dizer, porque é muito mais fácil definir os maiores perigos que vamos evitar. Ainda ontem um presidente de um banco que eu aprecio muito dizia, pelo menos nós não queremos ficar como a Grécia. Portanto, isso que é um mínimo, eu acho que nós conseguimos dizer o que é que vamos conseguir que não nos aconteça se fizermos as coisas como deve ser. Pela positiva, estou infelizmente com alguma dificuldade em contribuir, mas concordo com a necessidade. Não sei se o Alexandre tem aqui uma proposta a fazer, porque a importância é fundamental. Temos de saber qual é o retorno, qual é o porquê, e sobretudo a nível de um governo e de um país em que é claramente diferente de uma empresa, tem de haver aqui um objetivo político no sentido nobre da palavra. Não está claro. Eu acho que sim. E eu penso que isso também se deve muito ao discurso europeu, isto é, as próprias autoridades e entidades que nos impõem esta política da austeridade, no fundo o discurso que têm é mais o discurso do chicote do que o discurso da cenoura, digamos assim, para utilizar uma imagem. Isto é o discurso daquilo que nos acontecerá, do mal que nos acontecerá se não seguirmos estas medidas. E, no fundo, deviam era mostrar-nos a cenoura, isto é, aquilo que nós podemos ter pela frente se seguirmos este caminho das pedras, digamos assim, este caminho difícil. E eu penso que aí o Governo pode, embora com realismo, eu penso que o Primeiro-Ministro quis muito demarcar-se do anterior Primeiro-Ministro, porque de tanto puxar, enfim, pela esperança das pessoas e de tanto ter um discurso moralizador, a certa altura começou a fugir completamente da realidade. Portanto, ele quis se demarcar com o realismo. Mas esse discurso da esperança, eu acho que era um dos aspectos positivos do engenheiro José Sócrates. Ele era bom nisso, fazia isso bem. E isso é preciso. É preciso para a economia, é preciso na política, é preciso, as pessoas precisam disso. E acho que aí o Pedro Passos Coelho deve fazer um maior esforço nesse sentido, de apontar uma esperança, de apontar um caminho. Eu, por exemplo, esta ideia de apontarmos como um objetivo nacional a recuperação da soberania financeira, as pessoas têm que perceber a importância disso. Quer dizer, se isto não for explicado recorrentemente às pessoas, é verdade que também assistimos a imensos episódios de verdadeiro terrorismo verbal, de pessoas que deviam ser responsáveis, enfim, pelos vistos não atribuem valor, não valor a isso, mas o Governo tem aí uma grande responsabilidade. Muito bem, é de dinheiro também que vamos falar na segunda parte desta Comissão Executiva. Vamos falar de poupança. Esta quarta-feira comemora-se o Dia Mundial da Poupança. É disso que vamos falar depois de um breve intervalo. Regressamos num minuto. Até já.